A primeira parte da 7ª temporada de Outlander chegou ao fim, deixando nossos corações emocionadíssimos e todos os fãs ansiosíssimos para a parte 2 dessa história. Atenção, esse vídeo contém spoilers do episódio 8 da 7ª temporada de Outlander. Nesse vídeo eu vou te falar as 5 principais diferenças desse episódio com o livro. Já se inscreve no canal para poder acompanhar todas as diferenças do que a gente vê na TV com o que acontece nos livros. Diferença número 1. A Claire precisa amputar o dedo do Jaime nos livros. No episódio passado, o episódio termina assim de uma maneira bem dramática, a gente vendo o Jaime ali estirado ao chão, inconsciente, e no início do 8º episódio a gente já vê a Claire quase lutando com a outra mulher lá para poder conseguir salvar o Jaime. E a gente vê que o Jaime ficou com a mão muito machucada e a Claire cuida dessa mão do Jaime ali na série. Porém, todos os dedos ficam intactos. A gente só vê uma cicatriz bem grande, bem profunda, que fica ali na mão do Jaime. Nos livros, esse ferimento é muito mais profundo e a Claire acaba precisando amputar o dedo do Jaime. E essa é a mesma mão que foi machucada lá na primeira temporada, em que o Randall machuca a mão do Jaime. E essa mão, não sei se você se lembra, mas a Claire já teve que fazer uma cirurgia ali nessa mão do Jaime. Só que esse machucado e essa operação que a Claire fez com que a mão do Jaime não fosse a mesma nunca mais. Então, ao longo dos livros, ao longo do passar da história, a gente percebe em vários momentos o Jaime não conseguindo escrever por muito tempo e tendo dores nessa mão, justamente por conta desse machucado, dessa ocasião em que deixou a mão do Jaime muito debilitada. E nesse ponto da história aqui dos livros 7, Ecos do Futuro, a Claire precisa amputar o dedo do Jaime. E na verdade, essa amputação, deixar a mão dele aí com apenas 4 dedos, torna a mão dele até muito mais funcional. Porque considerando essa dificuldade que o Jaime tinha já de movimentar a mão e os dedos devido à primeira cirurgia que a Claire fez, considerando o machucado que o Randall deixou na mão do Jaime, o resultado foi super satisfatório, porque agora sim o Jaime tinha uma mão funcional, com menos dor, com mais amplitude de movimento. Diferença número 2. A semelhança entre o Jaime e o William foi deixada de fora. A gente vê o Jaime e a Claire indo até o acampamento dos britânicos justamente para poder se despedir, para poder conversar com o General Fraser, que é primo dele. Logo depois disso, a gente vê o Jaime dando o chapéu dele para o William, porque ele escuta o William falando, levando uma bronca, né? Falando, cadê o seu chapéu, William? E o William responde, algum rebelde lá acabou atirando nele e eu perdi ele. Então o Jaime chega e fala, não, eu acho que foi eu, senhor. Te devo um chapéu. E entrega um chapéu para ele. Depois disso, a gente vê o Jaime e a Claire conversando, o Jaime falando que, não, mais uma vez eu quase atiro no meu filho, preocupado e queria conversar com ele ali naquele momento. E depois disso, a gente vê o William conversando com um outro militar sobre deixar a porta aberta e como que o Jaime era um notável cavalheiro e que o William deveria utilizar o chapéu para poder dar um bom exemplo. Só que nos livros essa conversa se estende um pouquinho mais, em que esse militar que está ali com o William, que se chama Grant, e comenta com ele o seguinte, um notável cavalheiro, o parente do general, quero dizer, não daria para imaginar que eram parentes só de olhar, não é? Ele parece mais com você do que com o general. Tem certeza que você não tem um ramo escocês na família? Isso o General Grant conversando com William. Em vários momentos, principalmente no livro 6 e no livro 7, é relatado a semelhança gritante que existe entre o Jaime e o William. Inclusive, quando a Brienne encontra o William junto com o Lord John, no início dessa temporada, nos livros, aquela situação acontece de forma que o Lord John fica desesperado falando que o Jaime precisa sair da cidade, porque se alguém vê o William e o Jaime perto um do outro, vai perceber essa semelhança gigantesca. Então os dois não podiam ficar muito próximos um do outro, justamente porque isso era muito suspeito. E nessa cena a gente vê o general analisando essa situação. Ele não liga os pontos, porém ele observa que o Jaime ele parece muito mais com o William do que com o General Fraser, que era o parente dele. Diferença número 3. O motivo do rolo não ir para a Escócia e ficar com a Rachel. Nós temos visto ao longo dos episódios esse romance do Ian com a Rachel, esse sentimento entre os dois ir crescendo, que deixa a gente super empolgada em ver esse casal. E foi bem legal ver essa cena do Ian estando ali numa posição de vulnerabilidade, pedindo a Rachel para poder cuidar do rolo. Porém, nos livros isso não acontece desse jeito. Nos livros, uma pessoa chega querendo chantagear o Jaime e a Claire, alegando que ele sabia que foram os dois que mataram o Dougal antes da Batalha de Culloden.
E ele chega chantageando o Jaime e a Claire pelo fato de que o Hamish, você lembra do Hamish? Aquela criancinha que aparece lá na primeira temporada, que seria filho do Colin Mackenzie, só que na verdade ele é filho do Dougal. Então, essa pessoa que chega ali querendo chantagear o Jaime e a Claire, ele alega que vai contar para o Hamish sobre o fato de que o Jaime e a Claire que são responsáveis pela morte do Dougal. Nesse momento, o Ian chega e acaba matando essa pessoa. Isso tudo aconteceu ali no acampamento, ali enquanto eles estavam nesse período de luta ali contra o exército britânico. E o jovem Ian chega e mata essa pessoa. Só que nesse momento em que ele mata a pessoa, e considerando que isso aconteceu ali no meio do acampamento, todo mundo que tá ali se revolta e vai para poder prender o Ian, porque ele matou um dos colegas que estava ali no acampamento lutando pela independência. Então, no meio dessa fuga, o Rolo protege o seu dono e acaba sendo atingido por um tiro. A Rachel, mais do que depressa, protege o cachorro, pula em cima deles, porque tá todo mundo ali. Já que a gente não consegue pegar o Ian, vamos matar o cachorro então. E a Rachel protege o Rolo com todas as forças que ela tem, dizendo que para matar o Rolo, eles teriam que matar ela primeiro. E mediante essa situação, a Rachel promete cuidar do Rolo até que o Ian retornasse. Diferença número 4. Considerando que o Ian é um foragido nesse momento nos livros, ele não pode simplesmente embarcar no navio. Então o Jaime comenta que ele quer disfarçar o Ian como uma empregada deles para poder levar ele junto para a Escócia. Isso tudo inspirado em como que o Charles Stuart fugiu da Escócia. Não sei se você lembra, mas a Flora MacDonald ajuda o Charles Stuart, o Bonnie Prince, a fugir da Escócia, disfarçando ele da empregada dele. Diferença número 5. A Brianna ela não leva a Amanda para se despedir do Roger e nem chega perto das pedras. Na série a gente vê essa cena muito bonita ali da Brianna junto da Amanda se despedindo do Roger. A Amanda super bonitinha falando tchau papai. A Brianna toda emocionada e todo aquele corte de cenas mostrando o Roger desaparecendo em frente às pedras. Foi muito bonito de se ver. Porém, nos livros, a Brianna não chega nem perto dessas pedras. Isso porque a Brianna ela tem muito medo de tudo isso que pode acontecer e ela acabar, por um acaso, atravessando as pedras e deixando os filhos dela para trás. Tanto é que esse era um dos medos que ela tinha naquele episódio em que ela passa por aquele portal que tem ali dentro da usina em que o pessoal pregou aquela peça nela e deixou ela trancada lá. Então, no livro, a Brianna leva o Roger e o Buck lá perto lá de Craig Nardun, na base da colina. Ela não sobe a colina, se despede do Roger ali embaixo e vai embora. E ainda comenta que tem a sensação de estar ouvindo as pedras zumbindo enquanto ela está ali bem longe das pedras. E a Amanda não está ali com ela. Ela comenta que tinha que voltar logo antes da Amanda chegar em casa. E do momento que ela deixa ali a base da colina para poder voltar para casa, depois de despedir do Roger, em que o Roger fala: eu amo você, eu trarei de volta, acredite em mim, Bri, e eu a verei de novo, neste mundo. E ela fala de volta: eu amo você, e eles se despedem. E ela sai de lá em prantos, trêmula, cega pelas lágrimas, e volta dirigindo para casa, porém com cuidado, com muito cuidado, porque agora ela era tudo que a Amanda tinha. Nos livros, em vários momentos, a Brianna comenta o fato de que ela não quer chegar nem perto das pedras, justamente pelo fato de ter todo esse zelo com a família dela, de estar junto com os entes queridos dela. E no momento que eu vi ali na série, ela ali do ladinho das pedras, eu pensei, não, pera, calma lá. Eu tenho uma visão completamente diferente da Brianna, em que ela não chega nem perto dessas pedras, a não ser que seja extremamente necessário. Gostou de saber dessas diferenças? Curte o vídeo e comenta aqui qual foi a diferença que mais te impressionou. E eu fico curiosa para saber o que vocês, leitores dos livros, acharam dessas diferenças. Obrigada por assistir e até a próxima análise.